Centro de Saúde Escola de Custodópolis tem o prazer e o orgulho de iniciar hoje as suas atividades de educação de saúde e convidando o professor Leonardo Muniz, responsável pela linha de cuidados de saúde mental na infância do Centro de Saúde Escola de Custodópolis. Professor Leonardo, muitíssimo obrigado por sua presença aqui. Obrigado pelo convite. E, primeiro, parabenizar o Centro de Saúde Escola de Custodópolis, parabenizar a Faculdade de Medicina e a Fundação Benedito Pereira Nunes por essa iniciativa. A medicina moderna exige muito de convívio entre os profissionais de saúde e os pacientes. Não só o convívio presencial, como esse convívio que iniciamos hoje com os nossos telespectadores. Professor Leonardo Muniz, existem doenças mentais na infância? Sim, existem doenças mentais na infância, inclusive doenças, algumas extremamente graves, que se iniciam no início da vida, algumas com um importante prejuízo que essa criança vai experimentar ao longo do seu desenvolvimento. E quais são as doenças ou os sintomas mais frequentes que a família deve estar atenta para observar nos seus filhos? Acho que de uma forma geral, existem dois grupos de doenças: os transtornos do desenvolvimento, que se iniciam com sintomas que se manifestam desde o início, já na fase pré-escolar, com 2, 3, 4 anos, e esses sintomas, de acordo com cada característica do desenvolvimento, vão acometendo e prejudicando a adaptação dessas crianças ao longo da vida. Então, entre eles, o transtorno do espectro autismo, a deficiência intelectual, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, estas iniciam com sintomas já com 2, 3 anos de idade. Por outro lado, existem doenças como a depressão, o transtorno de ansiedade, que rompem esse padrão de funcionamento e que se manifestam, na grande maioria das vezes, em fases um pouco mais tardias, mas também presentes na fase pré-escolar. Como identificar uma criança suspeita de ser portadora de autismo? Para que a família leve a um colega da especialidade, a um colega da área de saúde mental na infância. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do desenvolvimento que manifesta alguns padrões de comportamento que afastam essa criança do seu desenvolvimento normal em diferentes contextos, em casa, na escola, em ambientes sociais, desde o início da vida. Então, marcadamente, o autismo, a primeira queixa que estatisticamente mais os pais nos buscam com suspeita do autismo é o atraso de linguagem verbal. O atraso de linguagem é a queixa que mais faz que eles nos buscam, em primeiro momento. Mas o atraso de uma linguagem verbal, uma dificuldade de compensação desse atraso de linguagem através de gestos, uma pobre interação, partilha social e alguns comportamentos e padrões de comportamentos restritos e inflexíveis, já manifestados desde o início da vida, são os sintomas que fazem que esses pais levem as crianças para uma avaliação no ambulatório de saúde mental infantil. E esse transtorno se observa mais na idade pré-escolar ou quando a criança já está com os colegas, tendo mais sociabilidade? O autismo ele tem sintomas que se manifestam desde a fase pré-escolar, mas entendendo a escola como um padrão, um padrão de necessidade, um padrão de controle de regras, de socialização, de respeito ao professor e aos colegas, a escola é um marco de solicitação desenvolvimental em todos nós. Então, o diagnóstico na fase escolar ele é mais fácil de ser realizado. Por isso que muitos falam assim, o autismo ele se manifesta mais na fase escolar. Não, ele já existia desde a fase pré-escolar, só que o diagnóstico ele se torna mais visível pela maior necessidade de atribuição, até mesmo cognitiva e social que essa criança, que esse pequeno autista, ele é submetido quando ele entra na escola. E na escola, ele tem dificuldade de convivência com os coleguinhas? Leonardo. A dificuldade de convivência escolar, e é importante que se entenda isso, pode ser uma queixa de várias doenças mentais na infância,
o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade por uma inquietude, uma agitação, pode ter uma dificuldade de socialização. Crianças que têm um atraso verbal puro também podem ter uma dificuldade de socialização. Crianças com transtorno de ansiedade, de diversas formas e características, podem ter uma dificuldade de socialização, assim como a depressão infantil, assim como a deficiência intelectual. Então, é importante que a gente entenda que a má socialização não é uma característica única do autismo. Claro. Né? A má socialização ela pode se manifestar em vários desvios desse desenvolvimento, desse comportamento, mas, sem dúvida, uma marcada, uma frequente, uma intensa dificuldade de interação, engajamento nas atividades coletivas, afastamento social, isso é um padrão de comportamento esperado em autistas na fase escolar. Professor Leonardo, essa sua explanação me dá uma ideia e me consolida uma percepção de que se torna importante que vocês, que são especialistas nessas áreas, tenham convivência com as famílias e convivência também com o professorado da idade escolar, né? Para que percebam esses transtornos. Na verdade, essa é a única forma de ser feito o diagnóstico. Um adequado relatório escolar, né? Onde a escola demonstra quais são os prejuízos, né? E quais são as características dessa criança no ambiente escolar. Uma boa interação com o cuidador principal e a compreensão de como esse cuidador principal interpreta e avalia os comportamentos dessa criança. E a observação dessa criança, que é o que eu digo para os alunos do internato que aqui frequentam, né, e de outros anos da faculdade, que a gente pode ler o papel da escola, a gente pode ouvir o pai, a gente pode ouvir a mãe, a gente pode avaliar testes psicométricos, mas o diagnóstico ele é feito na observação da criança. Mas, sem dúvida, a compreensão desse comportamento da criança dentro do ambiente da escola e dentro do ambiente de casa é fundamental para o diagnóstico de alterações, né, de doenças que não tem exame complementar para a gente fazer o diagnóstico. Né? Não tem uma tomografia, uma ressonância, um eletroencefalograma que vai nos auxiliar nesse diagnóstico. O diagnóstico ele é, de fato, observacional. E aí, quanto mais esse campo de observação se abre, né, maior a facilidade que a gente tem de observar. Não é raro quando aqui no Centro de Saúde Escola, principalmente em crianças menores, de 1 ano e 10 meses, 2 anos, onde já se é possível fazer o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, a gente pede para que o pai e a mãe façam dentro do ambiente de casa, de ambientes sociais, pequenos filmes do comportamento dessa criança para que a gente possa trazer essa realidade também para dentro da nossa avaliação. Atenção, pais de alunos. Com o celular, você pode ajudar e muito o responsável pela saúde mental dos seus filhos. Então, é importante a gente frisar essa observação que o professor Leonardo Muniz nos faz aqui, da estratégia de filmar comportamentos que pareçam comportamentos exóticos, né? Comportamentos diferentes do padrão na idade pré-escolar. Professor, se o senhor me permite até... quando eu solicito a gravação, eu nem peço para que grave nada específico, porque senão isso pode dar um viés. Então, assim, filme seu filho brincando no parquinho, filme seu filho brincando com outras crianças, filme seu filho no shopping, se possível na entrada e na saída da escola, filme seu filme em casa, para que ali a gente possa, dentro da avaliação desse comportamento, de fato, pincelar ou não questões que nos remetem, né? Algumas características que seriam características do autismo, e aí associado à avaliação, associado a um relatório escolar, associado, se necessário, a uma avaliação neuropsicológica, para que possa, na verdade, contribuir a um teste de aplicação de adaptabilidade de Vineland, que a gente faz aqui, para que possa contribuir com esse diagnóstico, cujo atraso desse diagnóstico é impactante no desenvolvimento dessa criança, né? Na possibilidade de um tratamento precoce. Na idade pré-escolar, é importante esse trabalho que o Centro de Saúde Escola de Custodópolis inicia hoje. A convivência online do profissional especializado na área de cuidados com a saúde mental da infância com as famílias, através dos meios de comunicação. Mas é importante também que a direção das escolas públicas inicie um processo de alerta aos professores
no sentido observacional, não é? Para auxiliar o profissional especializado. Aqui no SESEC a gente recebe muita criança de escola pública e ao longo desse ano de 2023 nós recebemos muitos relatórios muito bem construídos por professores. Eu acredito que haja alguma orientação da rede pública relacionada a isso, né? Com os professores tentando não frisar um comportamento inadequado, mas descrever a criança como um todo. Sou muito grato com isso, porque isso nos permite o diagnóstico, né? Porque quando você descreve todo um comportamento, olha, ele tem uma boa aptidão para isso, mas tem um afastamento para isso, aprende isso com facilidade, isso com dificuldade, na hora da alimentação. Essa observação geral, de fato, nos dá os subsídios, né, para tentar confirmar ou afastar o diagnóstico. Perfeito. Associado à visão da criança, né? Não há diagnóstico sem avaliação da criança, propriamente dita. Eu acho que essas filmagens que o pai filma no celular e traz na consulta, né, para a gente poder observar, ou a descrição, ou o relatório, eles são componentes dentro desse quebra-cabeça diagnóstico, mas que se baseia na coluna, na avaliação psíquica, né, dessa criança, do seu comportamento. Professor Leonardo, a impressão que eu fico da sua explanação é de que é necessário muita clínica, já que se tem muito pouco exame complementar ou nenhuma. Na verdade é isso. São avaliações, esse é um problema até do nosso hospital, né? Aqui, o SESEC, a gente criou um serviço de avaliação, né? Então a gente tem uma triagem que é feita com a enfermeira e com uma assistente social, é feita a aplicação do teste de Weinler, que é um teste da adaptabilidade, que é utilizado no país para avaliar a dificuldade de adaptação, não dá diagnóstico, né? Mostra a dificuldade de adaptação. A gente tem uma fono, tem uma psicóloga, então existe uma avaliação em conjunto, mas eu digo que o nosso serviço hoje é um serviço de conta-gota, porque a avaliação de uma criança dessa de primeira vez demora às vezes 1h30, 2 horas ou mais, né? Porque é uma avaliação estritamente clínica, né? De avaliar a criança ali na hora, dentro do seu contexto, e depois tentar criar esses exames complementares, né? Que são os relatórios escolares, relatórios multidisciplinares. Porque, como disse, é necessário ver a criança. É necessário avaliar a criança. É o que eu brinco, né? Se você não gosta de criança, não tem como fazer psiquiatria infantil. Se você não gosta de sentar no chão, armar um tapete e brincar com uma criança, não tem como fazer psiquiatria infantil. Não tem como tratar de saúde mental infantil. Além de conhecer muita clínica, tem que conhecer o mundo infantil, né? O mundo da criança. Eu acho que tem que partir do pressuposto de saber o que é o normal. E aí, se você sabe o que é o normal, a partir daí você começa a fazer uma compreensão daquilo que é um desvio persistente, prejudicial desse normal. Porque se não sabe o que é o normal, a gente não tem como avaliar saúde mental infantil, né? Então, os meus professores, né, na época que fiz o curso, o professor Fábio Barbirato, o professor Francisco Assunção na Santa Casa, as aulas iniciais são aulas que ensinam o desenvolvimento infantil propriamente dito. Se a gente não sabe o normal, não tem como diferenciar o anormal. Claro. Professor Leonardo, quais são as alternativas, quais são as ferramentas que, na sua especialidade, dispõem para abordar a criança com um transtorno psiquiátrico ou psicológico dessa natureza descrita, como um transtorno autista, o TOD, enfim, os transtornos? Abordagem diagnóstico ou tratamento? Abordagem de tratamento. Veja que o tratamento medicamentoso, e a gente ainda vive numa cultura medicalocêntrica, né? Tudo é baseado no médico, mas eu entendo que o médico em saúde mental infantil, na verdade, ele vive numa fronteira entre condutas médicas, e quando eu digo conduta médica, é o diagnóstico, mas eu não digo diagnóstico pelo nome da doença propriamente dita, mas é a compreensão da onde essa alteração do desenvolvimento, onde esse conjunto de queixas tem prejudicado e mal adaptado a criança no seu dia a dia, né? Então, assim, a conduta, a interpretação diagnóstica desse problema,
e a conduta medicamentosa, o que na minha opinião é para diminuir o sofrimento independente da doença, né? Seja da angústia, da ansiedade, da anedonia, da depressão, do comportamento por vezes agitado do TDAH, do comportamento por vezes irritado e agressivo de algumas formas de uma criança com uma deficiência intelectual por uma má compreensão, ou seja, o remédio ele serve para diminuir esse sofrimento. Mas acredite, é uma fronteira entre condutas médicas e condutas não médicas, porque o tratamento de base, ele é um tratamento multidisciplinar. Há necessidade de um psicólogo, há necessidade do fonoaudiólogo, há necessidade de um psicopedagogo, há necessidade, por vezes, de um terapeuta ocupacional. Essa é a questão da saúde mental infantil. Não é só dar um remédio. É um conjunto de terapias multidisciplinares, interdisciplinares, associado ao medicamento, associado a uma observação contínua, é que de fato permite uma melhora, uma diminuição dessa mal adaptação infantil causada por esse transtorno, né? Porque se a gente for basear somente na medicação, não há como tratar, né? É o que eu digo, é um conjunto, são duas pernas que mantêm esse tratamento caminhando, e essas duas pernas elas têm a mesma importância. Senão a gente não consegue tratar. Estamos entrevistando o professor Leonardo Muniz, responsável pelos cuidados com a saúde mental da infância do nosso Centro de Saúde Escola de Custodópolis. Professor Leonardo Muniz, houve alguma diferença com relação à incidência de problemas psiquiátricos e ou psicológicos na infância a partir da pandemia de Covid? Na verdade, assim, o período pós-pandêmico ele é um período desafiador para nós que tratamos saúde mental infantil, né? Porque se a gente quiser entender as questões de saúde mental como um fenômeno, né? Ou seja, a maioria das mães que nos procuram, ou essa criança ela tem uma agitação exuberante em todos os ambientes e isso prejudica essa criança nas suas relações, ou é uma criança agressiva ou irritada, ou é uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem. Vamos dizer assim que talvez 90% das queixas, elas são essas queixas, né? É a compreensão dessas queixas como um fenômeno. E aí entender aonde que esse fenômeno é ou não é normal e aonde prejudica ou não esse desenvolvimento e essa adaptação dessa criança nos diferentes contextos escolares, sociais e também familiares é o que ajuda a gente fazer, orienta o nosso diagnóstico, né? E aí, a ausência da escola por 1 ano e meio, por 2 anos, isso de fato mudou, inseriu a criança num contexto totalmente diferente do que antes era de se esperar antes do período, né, antes da pandemia, né? Então, algumas dificuldades de aprendizagem, algumas dificuldades de socialização, algumas dificuldades de interação, elas foram de fato consequências desse afastamento, desse momento de ansiedade, desse momento de estresse, desse momento de afastamento social, né, que essas crianças viveram e que na verdade não eram desvios, né, não eram doenças propriamente ditas, eram questões de adaptação pós-pandemia. Mas, de fato, é perceptível que na infância, principalmente, isso foi visto aqui no serviço, né? Os livros falam isso e o serviço também vivenciou isso, que principalmente em crianças menores, pré-escolares e pré-escolares cada vez mais jovens, crianças de 3 anos, 4 anos, com quadros de ansiedade, né? Com manifestações até mesmo de sintomas físicos evitativos de ansiedade, com mão suando, com dor no peito, com falta de ar, com comportamento evitativo de ir na escola. Então, assim, pré-escolares cada vez mais novos e escolares, na minha opinião, realmente manifestaram, aumentou a incidência e até a intensidade de quadros de ansiedade. Por outro lado, adolescentes, e foi real aqui no nosso serviço, também manifestaram alguns quadros de ansiedade, principalmente de característica obsessiva compulsiva, né? Quadros de toque e quadros de toque de difícil manuseio também no período pós-pandemia. Então, o serviço, estatisticamente,
percebeu isso, assim como outros hospitais do mundo que fizeram assim um maior nível de ansiedade em crianças menores e de transtorno obsessivo compulsivo em crianças maiores. E algumas dificuldades de aprendizagem, alguns comportamentos adaptativos que não são menos importantes, né? Porque não é uma doença pré-estabelecida que isso não leve um sofrimento a essa criança e a família em volta. Mas foi perceptível o aumento desses transtornos que rompem, né, um padrão de funcionamento. Professor... Não sei se eu me consegui explicar assim. Perfeitamente, como se estivesse dando aula. Professor Leonardo, a pergunta que não quer calar. Quando devo levar meu filho a um profissional da área de saúde mental na infância? Eu acho que, primeiro, isso precisa ser desestigmatizado, né? O psiquiatra da infância, né, serviço de saúde mental infantil, eles precisam ser vistos como um serviço de apoio à saúde do meu filho, né? Ainda existe um pouco do estigma, né? Ah, vou levar meu filho no psiquiatra, né? Sim. Vou levar meu filho no psicólogo. Esse estigma até em adultos, né? E existe uma impressão social que eu vou fazer uma comparação, que é uma comparação mal feita, mas eu vou fazer porque eu acho ela muito real e eu uso ela com os pais que eu atendo. Tipo assim, o meu filho quebrou a perna. E aí eu coloquei um gesso na perna do meu filho. Se meu filho quebrar a perna, eu não vou levar ele no ortopedista? Se ele indicar o gesso, eu vou colocar no gesso, mas eu preciso esperar que esse menino, ali, nos próximos dias depois de colocar o gesso, que ele vai ter um caminhar normal? Então, por que quando meu filho ele tem um sofrimento, ele tem uma angústia, ele está com as mãos suando, está com dor no peito, está sentindo falta de ar fora do contexto, por que eu não posso levar ele no médico? É um sofrimento tão grande quanto uma perna quebrada. E quando eu começo o meu tratamento, seja um tratamento farmacológico e psicológico, por que eu quero esperar que esse resultado ele seja tão palpável do dia para a noite, né? Não só eu como pai e mãe, mas por que a sociedade, por que a escola quer esperar que essa criança que tem um transtorno de ansiedade, só porque ela está usando gesso, né? Ou seja, só porque ela começou a tratar com remédio, ela agora pode se desenvolver normalmente. Eu peço para uma criança com gesso atravessar uma piscina a nado, mas eu quero que uma criança com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, que tenha um comportamento normal do dia para a noite, né? Um comportamento dito normal. Então, assim, eu acho que esses estigmas, eles precisam se suavizar ao longo do tempo. Então, respondendo à pergunta do senhor, cada vez que eu observo que meu filho tem um comportamento e que esse comportamento ele é persistente e que esse comportamento afasta ele de se adaptar em meios, né, seja na escola, seja em casa, em ambientes sociais, levando a um sofrimento a ele e as pessoas que estão à sua volta, eu preciso inicialmente conversar com o pediatra e caso o pediatra observe que isso não é uma questão desenvolvimental propriamente dita, procurar um serviço de saúde mental para que essa criança seja tratada assim como eu levaria se tivesse quebrado a perna. E eu preciso esperar com meu coração em paz que, por mais que tenha um gesso, que isso vai precisar de um tempo para se adaptar, para que essa criança volte daqui a pouco a ter um convívio adequado. Eu acho que isso é o mais importante. Eu entender e aí muitas perguntas vêm a nós. Talvez, e vai tomar esse remédio para o resto da vida? Talvez sim. Mas, com todo respeito, se fosse uma epilepsia, não teria que tomar por um tempo? Se fosse uma hipertensão arterial, o senhor quer do hiperdia, se fosse um diabetes, então vamos diminuir esse sofrimento com o recurso que a gente tem. Mas entendendo que o remédio nunca será somente um único tratamento. A gente precisa do acompanhamento multidisciplinar. Ah, mas eu não consigo, é difícil, eu não consigo psicólogo, eu não consigo fono, eu não tenho acesso, a minha vida é muito atribulada, eu não consigo acesso ao sistema de saúde, eu não tenho recursos para manter esse tratamento continuado. Tudo bem, isso é da vida, né? Mas aí também eu preciso ter a expectativa, já que eu não estou oferecendo todo o tratamento, eu preciso ter uma expectativa que as coisas vão ser um pouco mais prolongadas, um pouco mais demoradas, mas que vão se acertar.
Então eu acho que a compreensão nossa de entender que essas crianças precisam de cuidado, precisam de um olhar, né, cuidadoso, e que precisa ser dado tempo para que elas melhorem e para que elas se adaptem, acho que isso é extremamente importante. Lembrando que quando nossas crianças, né, porque se o senhor me permite, tratar da saúde mental infantil talvez seja uma das áreas de saúde mais belas, porque a gente está tratando do futuro da nossa sociedade, né? E nossas crianças, autistas, deficientes intelectuais, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno de ansiedade, com transtornos obsessivos, essas crianças elas não são abduzidas na vida adulta, né? Elas vão continuar entre nós, né? Então a gente precisa cuidar com carinho dessa sociedade infantil, né, para que ela possa ser uma sociedade melhor, para cuidar de nós no futuro. Nós terminamos o nosso programa de hoje com o coração cheio de emoções, porque nós abordamos um tema de uma sensibilidade extrema na medicina. Professor Leonardo Muniz, além de agradecer a sua presença aqui, eu tenho que estender os meus parabéns pela escolha da sua especialidade, porque é um trabalho muito, muito nobre. E o Centro de Saúde Escola de Custodópolis, da Faculdade de Medicina de Campos, da Fundação Benedito Pereira Nunes, se orgulha de tê-lo entre os principais professores dessa instituição de ensino superior. Muito obrigado por sua presença e fique conosco durante a semana. É bom para você, é bom para sua família.